Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas neste grande culto de louvor, adoração ao Senhor e pregação da sua santa palavra. Não estamos a ter condições de nos reunirmos presencialmente lá em nosso templo, em nossa casa de oração, devido ao agravamento da pandemia aqui em nosso país e em nosso município, mas nada, absolutamente nada, nos impede de nos reunirmos no aconchego do nosso lar e juntamente com a nossa família para separarmos um tempo para cultuarmos ao Senhor, adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, de todo o coração, em espírito e em verdade, como nosso Deus merece, e cantar louvores ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz, porque Ele é o nosso Deus, é o único Deus e é um Deus que opera maravilhas e que tem operado maravilhas no nosso viver. E o nosso desejo e oração é que você seja ricamente abençoado, abençoado através deste culto e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja mais uma vez exaltado e glorificado. Então, que todos nós, com o coração livre e aberto, possamos então cultuar ao Senhor com alegria. E eu quero então pedir que você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías e nós vamos fazer uma leitura bíblica devocional nesse texto, nesse início deste culto. Isaías, capítulo 6, nos versos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, queremos entregar este culto e todas as partes dele em tuas mãos. Cumpre o teu propósito para este culto, Senhor. Conheces, ó Pai, as nossas mentes, os nossos corações, e tu sabes que o desejo sincero e profundo que há em nós é de que o teu nome, acima de tudo, seja exaltado, glorificado, adorado, louvado através deste culto. Mas também, Senhor, há no nosso coração o desejo de sermos mais uma vez abençoados, tocados, ministrados pelo Senhor e pela tua palavra. Então, Senhor, abençoa este culto. Abençoa cada irmão, cada irmã aqui em Portugal e fora de Portugal que, através dos recursos, ó Deus, da internet, das redes sociais, estão tendo a oportunidade, ó Deus, de unidos num só pensamento, propósito e num só espírito, adorar ao Senhor, a beleza da tua santidade e prestar este culto ao Senhor. E o nosso desejo é que, ó Deus, a nossa adoração, os nossos louvores, este culto cheguem até o Senhor como cheiro suave e que possamos agradar o teu coração através, ó Deus, deste ajuntamento do povo do Senhor. Ó Deus, então visita cada lar, cada família, cada casa, cada irmão, cada irmã, ó Deus, que estará a participar deste culto em nome de Jesus. Abençoa cada parte dele, Senhor. Fica à vontade entre nós. E assim nós oramos, agradecidos, e entregamos este culto em tuas mãos.
em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Queridos, nós vamos agora passar a palavra à nossa irmã Ana Cabral, que é auxiliada também pelo Rui, e com a participação de vários irmãos, estarão então a dar continuidade a este grande culto ao Senhor. Depois de um período de louvor, de adoração, nós estaremos ministrando a palavra do Senhor ao coração dos amados, e o nosso desejo é que todos sejam ricamente abençoados por Deus. Bom dia, irmãos. Sejam então todos bem-vindos a esta forma diferente de ter o nosso culto de domingo matinal, e vamos começar, vamos louvar ao nosso Deus. Vamos ter a oportunidade de louvar ao longo desta manhã, com várias participações, como já fizemos também no culto passado, com contributos de vários irmãos que também fomos tendo ao longo da quarentena que tinha iniciado lá bem atrás, em março do ano passado, e assim teremos um tempo de louvor mais rico. Vamos então iniciar com o nosso livro de cores, é o corinho número 156. Magnificai a Deus, é este o nosso convite, é este o nosso desafio que lançamos a todos aqueles que nos assistem nesta manhã. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos prosseguir, incentivando-nos a nós a louvar a Deus, e vamos fazê-lo com um hino do nosso Salmos e Hinos. É o hino número 409. E realmente nestes tempos de insegurança, nestes tempos de incerteza, que não sabemos muitas coisas que se irão seguir, sem dúvida algo que nós temos é a segurança em sermos de Jesus. E basta-nos esta segurança, não precisamos de mais nada, não é? Então, canta minha alma, canta ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Por ele agora
as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Glória a Deus. Aleluia. E vamos prosseguir este nosso tempo de louvor, desta vez com o corinho número 268 do nosso livro de cores, 268, e realmente é esta certeza de que não estamos sozinhos, que estamos com o nosso Salvador, que estamos com o nosso Senhor Jesus. De seguida a este corinho, vamos reforçar quem é este Jesus para nós, quem é este Jesus que encontramos relatado na Bíblia, e serão os jovens a trazer-nos essas características, algumas dessas descrições que encontramos sobre Jesus, e vamos também, juntamente com eles, louvar o nome do nosso Deus. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu, é uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, levando o meu pecado, e agora desta forma salvo estou. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com o meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Oh, eu sou feliz, agora vou cantar, pois contente estou com o meu Salvador, feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei.
Amados irmãos e irmãs, o texto bíblico onde basearemos a nossa meditação e reflexão neste dia encontra-se no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versos 1 a 9. Portanto, pegue a sua Bíblia e abra então comigo nesse texto. Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. Quero lembrar os irmãos que estamos a encerrar hoje oficialmente a Semana Universal de Oração, que por sinal foi uma bênção na vida de todos aqueles que puderam participar. E o tema central estabelecido pela Aliança Evangélica Portuguesa para esta Semana de Oração foi compromisso com a palavra. Compromisso com a palavra. Por isso Deus moveu o meu coração para partilhar com os amados este rico texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1, onde nós encontramos as seguintes palavras. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra, porque esta palavra é viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora, digna de inteira aceitação. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Ilumina a nossa mente para percebê-la, entendê-la com clareza, com profundidade. E quebranta o nosso coração para acolhê-la com humildade, de maneira que esta palavra venha transformar a nossa vida, a nossa história, a nossa realidade. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra esta palavra ao nosso viver. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Queridos, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. E percebemos através da leitura e do estudo deste importante livro a preocupação e o cuidado que havia no coração de Deus em relação à formação espiritual do seu povo, da nação de Israel, que ele próprio formou, estabeleceu, abençoou e escolheu para cumprir os seus propósitos na face da terra. A nação de Israel estava a viver um momento crucial na sua história, porque estava prestes
a tomar posse da terra prometida, a concretização deste grande sonho de muitos anos. E Deus então agiu, interviu com um braço forte na vida desta nação, libertando-a da escravidão do Egito, conduzindo-a por 40 anos pelo deserto, na peregrinação do deserto, e agora chegou então o grande momento, o momento da nação tomar posse da herança, tomar posse da terra que Deus havia prometido para ela. Mas Deus não queria apenas estabelecer esta nação de qualquer forma, de qualquer jeito, ali na terra prometida. Porque o propósito de Deus era de usar a nação de Israel como instrumento poderoso em suas mãos para cumprir os seus propósitos na terra, de abençoar a todas as famílias da terra, de tornar o seu nome conhecido e glorificado entre todos os povos, raças, línguas e nações, através desta nação que ele havia escolhido. Então, Israel, no Antigo Testamento, é que tinha esse comissionamento, esse chamado missionário para anunciar a salvação do Senhor entre todos os povos. Por isso que Deus, então, através de Moisés, o grande líder, reúne o seu povo e, através, então, de Moisés, faz com que o povo relembre dos seus mandamentos, estatutos e juízos, que seriam fundamentais, determinantes na nova vida que o povo haveria de viver na terra prometida. E quando o povo, então, encarnasse, interiorizasse esses mandamentos, estatutos e juízos, teria, então, o seu caráter moldado, forjado, transformado pelo Senhor, para que realmente o nome do Senhor pudesse ser glorificado através da vida desta nação. E nós percebemos, amados, que, embora esse texto tenha sido escrito para a nação de Israel, ele tem tudo a ver conosco, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, com a nossa vida eclesiástica, ou seja, na igreja, e com a nossa vida em sociedade. Porque nós percebemos que não há como nós termos vidas saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis e uma sociedade saudável e forte, se nós não observarmos os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus estabelecidos na sua palavra para a nossa vida. E então o Senhor se volta para o seu povo, através desse texto, e resgata no coração do povo esses elementos, princípios, verdades e valores fundamentais na vida daquela nação e que também mostra que são fundamentais na nossa própria vida, nesse tempo, neste século tão difícil, tão desafiador, conturbado, cheio de tantas filosofias e ideologias, e principalmente na nossa realidade aqui no continente europeu, onde muitos abandonaram a Deus, abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a religião e caíram então num secularismo, num materialismo terrível, danino, que tem ceifado a vida de muitas pessoas e tem gerado, na verdade, ateísmo, agnosticismo, materialismo e tantos outros ismos que muitas vezes têm se estabelecido neste continente e que tem feito com que, então, o cristianismo esteja em profundo declínio. E, então, esse continente precisa hoje ser reevangelizado. Esse continente precisa redescobrir Deus. Este continente precisa se voltar novamente
para Deus, para as suas verdades estabelecidas na sua palavra e passar então a obedecer e a viver os seus mandamentos, estatutos e juízos, para que tenhamos nesse tempo, neste século e neste continente vidas fortes e saudáveis, famílias fortes e saudáveis, igrejas fortes e saudáveis e uma sociedade transformada, que tema ao Senhor, que ame ao Senhor, que viva na presença de Deus e que seja de fato e de verdade abençoada por Deus nesta terra. Então o Senhor se volta para esta nação e diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Então era fundamental que o temor ao Senhor fosse resgatado e desenvolvido no coração do povo. E temer a Deus significa respeitar Deus. A palavra temor significa reverência, respeito. É o reconhecimento de quem de fato Deus é e a quem nós pertencemos e servimos. Então o povo teria que temer ao Senhor e tinha que guardar todos os seus estatutos e mandamentos. E tinha também que assumir a responsabilidade de partilhar, de repassar esses estatutos e mandamentos, ou seja, a palavra de Deus aos seus descendentes, às gerações futuras. Então diz o texto: tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E depois no versículo 3, ele faz este grande apelo: ouve, pois, ó Israel. E nós então podemos nos voltar para, especificamente, Portugal e também para o Brasil e outros países. Ouve, pois, ó Portugal, ouve, pois, ó Brasil, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então, para que sejamos prósperos, abençoados, bem-sucedidos nesta terra, nós temos que atentar e cumprir os mandamentos do Senhor nesta terra, em nome do Senhor Jesus. E aí, a partir do versículo 5, ele passa a apresentar outros elementos e princípios fundamentais. Além do temor ao Senhor, nós precisamos aprender a amar ao Senhor. E diz o versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus com essa intensidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, estas palavras têm que estar em nossos corações. O verso 6 ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, nós, como chefes de família, como pais, precisamos, primeiramente, temer a Deus, guardar os mandamentos do Senhor e, em terceiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E depois de aprendermos isso, encarnarmos essas verdades, esses princípios e valores na nossa vida, nós temos então a incumbência, a responsabilidade de sermos exemplos, modelos, referenciais para os nossos filhos e ensinarmos os nossos filhos a procederem da mesma forma. No versículo 7 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa
e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então mostra o quê? O zelo, o cuidado e a responsabilidade que nós, pais, temos que de deixar este legado, esta herança bendita aos nossos filhos, às gerações futuras, para que eles também temam ao Senhor, guardem os mandamentos, as leis, os estatutos de Deus, a palavra de Deus, e para que eles também aprendam conosco a amarem a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as suas forças. É fundamental, amados, que nós entendamos que temos hoje, como cristãos que somos, a responsabilidade de disseminar e de estabelecer na nossa sociedade uma mentalidade, uma cosmovisão verdadeiramente bíblica, cristã e evangélica. E isso tem que começar dentro da nossa própria casa, transmitindo essas verdades, princípios e valores aos nossos filhos. Porque, amados, nós só teremos uma sociedade verdadeiramente transformada se tivermos vidas transformadas, famílias transformadas e igrejas transformadas. E quando então nós resgatamos esses princípios e valores de temer ao Senhor, de guardar os seus mandamentos, a sua palavra, e de amar ao Senhor com todo o nosso coração, alma e forças, quando nós resgatamos em nossos corações esses valores, nós então estaremos contribuindo para que essas três instituições fundamentais nesta terra sejam abençoadas por Deus. Nós teremos famílias saudáveis e fortes, que gerarão igrejas saudáveis e fortes e, por conseguinte, uma sociedade transformada pelo poder de Deus, pela graça de Deus e pela palavra de Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe e resgate em nós esses princípios estabelecidos na sua palavra. Que Deus nos ajude a sermos cristãos tementes a Ele, que o ame acima de todas as coisas e que guardem plenamente os seus mandamentos nesta terra e que sejam modelos, sejam referenciais para que o nome do Senhor se torne conhecido e glorificado e para que Deus seja temido e amado entre todos os povos, raças, línguas e nações através do nosso viver. A transformação de Ponte de Sor, a transformação do distrito de Porto Alegre, a transformação desta nação, Portugal, a transformação do continente europeu e a transformação do Brasil e do mundo se dará através de crentes fiéis, tementes a Deus, que guardam a sua palavra e que amam a Deus acima de todas as coisas e que se propõem em serem instrumentos de transformação histórica usados pelo Senhor para que esse mundo seja transformado pela palavra de Deus e através do testemunho sincero e verdadeiro daqueles que são verdadeiramente comprometidos com o Senhor e com a sua palavra e que então podem ser usados pelo Senhor para transformar a realidade deste mundo, desta terra que jaz no maligno, que se distanciou da presença de Deus e que precisa tremendamente, desesperadamente do Evangelho precioso de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe, nos fortaleça nesse tempo e nos use cada vez mais
para o louvor da sua glória, e que nesse tempo de pandemia, de crise, de dificuldades, possa ser um tempo de grandes oportunidades de manifestarmos a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e a palavra de Deus a este mundo que precisa tremendamente da sua salvação. Deus nos abençoe. Beijo no coração de todos os amados. E no seguimento daquilo que acabámos de ouvir, através do pastor Osvaldo, nós vamos cantar um corinho que, de certa forma, encerra estes três pensamentos, estas três linhas guia. Guardar a palavra, guardar os ensinamentos, guardar os preceitos, amar o Senhor de todo o nosso coração e disseminar, como dizia o pastor, espalhar a palavra. Nós vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 128, que começa por dizer: a tua palavra escondi no meu coração. E percorrendo esse corinho que nos fala acerca daquilo que foi o amor de Deus expresso e que nós encontramos relatado na Bíblia, o amor de Deus através do sacrifício de Jesus, a nossa redenção, o nosso resgate desse mundo pecaminoso, o comprar a nossa vitória pelo sangue, pelo amor do nosso Deus, termina então a falar, eu declarar, eu quero amar o Senhor e também fazer conhecer o Evangelho do amor. Vamos então cantar, é o corinho número 128 dos nossos livros de cores. Estamos, portanto, chegando ao final de mais um culto e queremos mais uma vez agradecer de coração a todos os amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que participaram deste culto. E o nosso desejo é que todos tenham uma semana feliz, abençoada por Deus, com muitas vitórias, muitas bênçãos e muitas oportunidades de partilhar do Evangelho precioso de Cristo Jesus a muitas pessoas. Então, uma boa semana para todos e todas, em nome do Senhor Jesus. E queremos também lembrar os irmãos de Potissor que nós ainda não estaremos nos reunindo presencialmente lá em nosso templo, em nossa casa de oração, mas assim que tivermos condições e essa situação, esse momento mais difícil, né, da pandemia cessar aqui em nosso município, nós estaremos então retomando os nossos cultos presenciais
e informaremos então os irmãos em relação ao dia e a forma como vamos fazer isso, né? Então nós pedimos um pouquinho mais aí de paciência aos irmãos e orem incessantemente para que juntos possamos vencer essa situação tão difícil que nós temos vivenciado. Recebam então a bênção dos apóstolos. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Um beijo no coração de todos e até quarta-feira, né, se Deus assim o permitir. E chegamos ao fim do nosso culto e vamos terminar acompanhando um corinho do Pedro, e desta vez o que vamos abrir é a nossa Bíblia, no livro de Judas, e vamos cantar os versículos 24 e 25 e estaremos então terminando assim este nosso culto. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, aquele que nos apresentará diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e a majestade e o domínio e o poder antes de todos os séculos, agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, aquele que nos apresentará diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e a majestade e o domínio e o poder antes de todos os séculos, agora